Partimos agora para a análise da dimensão económica associada a este segundo confinamento. É nosso convidado Rui Coutinho, o diretor executivo da Porto Business School para Inovação e Crescimento. Muito boa noite e obrigado por estar connosco neste Jornal Diário. Mais um confinamento, vários setores de atividade que ficam aqui encerrados de novo. Alguns, na verdade, nunca chegaram a reabrir. É possível já ter uma estimativa da quebra do PIB que vai resultar deste segundo confinamento? É difícil fazer essa extrapolação, até porque nós não conhecemos também o outro lado da medalha, que será anunciado amanhã, ou seja, a extensão e a natureza dos apoios que serão colocados à disposição das famílias e das empresas. E sem isso podemos ter ainda alguma dificuldade. O que nós sabemos, por comparação com o período idêntico de 2020, em particular o segundo trimestre de 2020, onde tivemos medidas em tudo semelhantes a estas, é que seguramente o impacto será menor, a quebra será menor, por várias ordens de razão. Em primeiro lugar, porque as empresas e as famílias estão hoje mais preparados. Aliás, nós sabemos que um vasto conjunto de empresas, sobretudo na área dos serviços, não deixaram de estar em teletrabalho nos últimos meses. Ou seja, a capacitação que as empresas, o processo de aprendizagem que as empresas foram desenvolvendo nesses meses, hoje leva-as a estarem mais preparadas, a terem hoje, inclusivamente, melhores estratégias para, quer do lado da procura, quer do lado da oferta, poderem trabalhar. Isso é uma dimensão importante. A outra dimensão que tem a ver precisamente com as escolas, que tem um impacto económico fundamental, é que se tivéssemos fechado escolas, sejam quais forem, teríamos sempre a circunstância de pelo menos um membro do agregado familiar, um membro adulto do agregado familiar, ter que ficar em casa junto das crianças. Ora, isso não acontece. E isso gera dois efeitos interessantes. Por um lado, finalmente pode-se viver teletrabalho ou fazer teletrabalho na extensão total da sua capacidade de produtividade, porque aquilo que fizemos nos meses de abril, março e de abril, não foi teletrabalho, estávamos todos com filhos em casa, portanto, essa dimensão fica mais estruturada e, por outro lado, isso reforça a capacidade de termos membros ativos a produzir, digamos assim, no contexto empresarial. Agora, sabemos também que isto não vai ajudar à recuperação e à resiliência. Ou seja, nós tivemos uma quebra em 2020, no total, de cerca de 20 mil milhões de euros de produção em Portugal. Isto equivale a uma quebra de 10% da nossa produção. O que estávamos a prever, o que os economistas previam, de forma mais ou menos generalizada, é que em 2021 apontávamos para uma recuperação face a 2020 de cerca de 5%. Ora, essa recuperação, ou a magnitude dessa recuperação, pode ficar colocada em causa. Portanto, o que pode estar aqui em causa é a duração da recessão. Prevíamos que só conseguiríamos em 2023 regressar a coeficientes ou indicadores pré-Covid. Talvez esse prazo possa derrapar. Eu estou otimista em todo o caso. Acredito que empresas e famílias estão hoje mais preparadas para corresponderem. Naturalmente, e para terminar, há setores que estão a passar e que vão ver agravada uma situação verdadeiramente desesperante. Os setores da restauração, os setores culturais são os exemplos mais óbvios, e o Governo tem claramente, amanhã, o Primeiro-Ministro anunciou que amanhã o Ministro da Economia mostraria ao país as medidas de apoio. E que tipo de apoios, Rui, na sua opinião, é que devem ser dados face a esta situação? Em primeiro lugar, é importante que se aprenda com o que aconteceu em 2020. E eu às vezes tenho a sensação que as empresas, por exemplo, aprenderam muito mais e aprendem muito mais depressa do que o Governo com os erros cometidos durante o 2020 e com aquilo que aconteceu em 2020. Primeiro, que essas medidas sejam ágeis, rápidas e desburocratizadas. E isso é claro, todos nos lembramos dos problemas relacionados com o acesso ao layoff simplificado, às moratórias, etc, etc. Acredito que hoje a máquina do Estado está mais preparada e mais capacitada para isso. É importante que as novas medidas não tragam camadas novas de burocracia. Depois, por outro lado, claramente temos que ter apoios às famílias. Há famílias com quebras de rendimentos substanciais. Isso está associado ao layoff simplificado e eu acredito que o layoff simplificado vai ter que
ser robustecido do ponto de vista financeiro e dos coeficientes que o Estado apoia. Do ponto de vista dos apoios às empresas, claramente nos setores, privilegiando setores que veem a sua atividade dizimada, reduzida a zero. Os apoios têm que ser claros, não podem ser apoios, eu diria, para ser meigo, anedóticos, como foram aqueles anunciados à restauração nos meses depois do verão. E depois, por fim, as questões das moratórias, e isso vai ter um impacto na dimensão das contas públicas, que não vamos agora abordar, mas que são fundamentais. As moratórias nos pagamentos de impostos, provavelmente a prorrogação dos prazos dessas moratórias, que, relembro, estavam garantidos até setembro, provavelmente vamos ter essas moratórias, e as contas públicas a seguir terão que ser tratadas de outra forma. Parece-me que a lógica tem que ser esta, e admitamos todos que não é fácil convivermos com estas circunstâncias. A saúde pública está em primeiro lugar, com certeza, mas acredito que podemos, devemos, o Governo pode e deve aprender com aquilo que fez de bem e aquilo que fez de menos bem em 2020 e que o faça rapidamente. Para terminarmos, Rui Coutinho, rapidamente, a bazuca europeia pode ter aqui um papel importante a longo, médio prazo no relançamento da economia? No médio prazo, seguramente, mas como já tínhamos todos previsto e alertado, o dinheiro da bazuca demora a chegar. E mesmo quando chegar, há processos burocráticos para aceder às célebres candidaturas, etc., que por muito que sejam simplificadas, e é importante que sejam, mais do que simplificadas, que seja mudado o paradigma de acesso ao financiamento, que não significa reduzir o escrutínio, não significa reduzir a fiscalização, digamos assim, não significa reduzir a exigência, mas significa otimizar. Mas vamos ser francos, no médio e no longo prazo. Nos próximos 6 meses, e em particular neste primeiro trimestre, que é um trimestre importante no relançamento do ano económico, ou no lançamento do ano económico, há muita coisa que capitaliza no ano económico, que é lançada e as bases são estruturadas no primeiro trimestre. Este primeiro trimestre é um trimestre difícil, vamos ser todos pragmáticos. O Primeiro-Ministro disse-o, e disse-o com coragem, admitindo os seus erros, admitindo estar, no fundo, a voltar atrás com aquilo que havia afirmado, mas este trimestre vai ser duro, e temos que todos usar da nossa criatividade, do nosso engenho, nós, famílias, nós, empresas, para estarmos juntos e conseguirmos superar estas circunstâncias. Rui Coutinho, o diretor executivo da Porto Business School para a inovação e crescimento, muito obrigado pelo olhar para estas implicações do segundo confinamento a partir de uma perspectiva económica.